e na verdade, quando eu estava meditando nessa palavra, essa palavra veio muito assim ao meu coração, não como uma pregação, como vocês têm acostumado me ver, mas sim como um estudo, uma palavra que possa trazer na sua vida entendimento, transformação e ajudar outras vidas que estão precisando também. A palavra que eu quero compartilhar contigo também está no livro de Neemias, Neemias capítulo 1. Abra a tua Bíblia. Nosso tempo é curto, nós temos uma programação aqui nessa noite, então seja breve. Abra a tua Bíblia em Neemias capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Esse texto falando sobre Neemias, contando a história dos judeus, é muito interessante e eu quero compartilhar contigo e quero que você anote. Para nós entendermos esse texto, precisamos entender o contexto dessa história. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel, das 12 tribos, foi o rei Saul. E depois do rei Saul, Deus levantou um rei chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei que fez um grande reinado, que conquistou muitas terras. Mas logo depois do rei Davi veio Salomão. E nós sabemos que Salomão ele começou bem, mas no decorrer da caminhada o coração se desviou. As mulheres corromperam o coração de Salomão. E Salomão então, agora ele começa a construir templos para os deuses das suas mulheres, uma forma de agradá-las. E isso trouxe a ira de Deus. E junto com a ira de Deus veio justamente uma sentença, aonde o reino seria dividido.
Então, após a morte do rei Salomão, o seu filho Roboão, que assumiu o reinado, ele enfrentou um conflito com Jeroboão. E neste conflito, o reino foi dividido. Reino do norte e reino do sul. Israel agora é o reino do norte e Judá o reino do sul. Veja bem, as 12 tribos deveriam viver unidas, mas agora experimentaram a divisão. Sempre aonde há divisão, também haverá a queda. E por causa disso, eles começaram a experimentar a queda. Vieram vários reis, tanto no reino do norte e no reino do sul, se desviaram da presença de Deus, andaram por outros caminhos, se curvaram diante de outros deuses, fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus. Deus mandou os seus mensageiros, mandou os seus profetas, mas mesmo assim não quiseram ouvir a mensagem. Muitos desses profetas foram mortos ao fio da espada, outros foram mortos cerrados ao meio, alguns lançados dentro de cisternas, e outros foram apedrejados, outros foram presos, foram maltratados, porque eles traziam uma mensagem: arrependa-te, converta-se ao Senhor, deixe o pecado, viva uma vida de santidade. E esse discurso incomodava o ouvido daqueles que estavam ouvindo esta mensagem. Pergunto para você, será que nos nossos dias atuais também isso não tem acontecido? Será que nós, nos nossos dias atuais, também estamos experimentando uma situação semelhante a esta? Veja bem, o povo se corrompe. Cada dia você liga a televisão e você vê algo pior. Quando você acha que já viu tudo, no dia seguinte vem coisas piores. Meu Deus, quanto sofrimento, quanta destruição, violência, corrupção, maldade humana temos visto nesses dias, não é verdade? Pais maltratando os filhos, filhos maltratando os pais, pessoas perdendo a vida, muita coisa ruim acontecendo. E naqueles dias também era assim. E esse povo não quer ouvir falar de Deus. Não queremos ouvir falar de Deus, nós queremos curtir a nossa vida. Nós queremos aproveitar a nossa vida. E todos os profetas que se levantam são zombados, são escarnecidos. Não é assim? Muitas vezes maltratados porque pregam a palavra do Senhor. Mas Deus levanta esses homens e estas mulheres para anunciar a palavra, justamente para que não venha o dia mau, justamente para que não venha o dia da tribulação, o dia do choro e do pranto. Lembrando que João, no capítulo 10, no versículo 10, diz assim: o ladrão vem senão somente para roubar, matar e destruir. Preste atenção, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então o diabo não brinca de ser diabo, e ele quer destruir vidas, ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir a tua prosperidade, ele quer destruir os teus projetos, a tua faculdade, ele quer destruir os teus sonhos. E como que ele faz isso? Invadindo e escravizando. Esse povo estava recebendo uma direção de Deus para que esse mal não viesse sobre a vida deles. E eu vejo, amados, que hoje também está acontecendo assim. Hoje também estamos vivendo essa realidade. Deus está dando os seus alertas e avisos há muitos anos, mas ninguém quer ouvir. Nos dias de Neemias, eles estavam no cativeiro. Nos dias de Neemias, esse povo já estava cativo em outra terra. Sabemos que o reino do norte, pelo ano de 722 a.C., Salmaneser invadiu o reino do norte e os levou cativo para a Síria.
Olha só. E o reino do sul, no ano de 622, 624, 100 anos depois, foram levados cativos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mesmo o reino do sul, vendo o que estava acontecendo no reino do norte, não tomou uma posição, não se converteu. 100 anos se passaram, e assim como esses foram levados cativos, esses aqui também foram. Mas aqui no Reino do Sul nós sabemos que havia o templo construído por Salomão, cheio de esplendor e de riquezas, era a glória daquele povo. E nesse lugar, em Jerusalém, onde estava o templo, havia uma muralha em volta. E agora, com a entrada de Nabucodonosor, ele derruba as muralhas, ele derruba os portões, ele entra dentro daquele templo e tira todo o ouro que estava lá, tudo que havia de precioso, e coloca fogo em toda a cidade. Homens e mulheres, crianças, jovens são levados cativos para a Babilônia, para o trabalho escravo. Aqueles que permaneceram na terra já eram pessoas que não tinham forças, que estavam enfermos ou que fugiram. Ou seja, famílias foram destruídas. Famílias naquele dia sofreram. E aí veio o pranto. Agora, trabalhando no livro de Neemias, nós não sabemos se Neemias ele veio para o cativeiro ou ele nasceu no cativeiro. Mas uma coisa é certa, agora ele está vivendo na Babilônia. E agora ele tem uma posição importante como copeiro do rei. E ele recebe as notícias que o povo dele, que ficou lá na terra, que está lá em Judá, estão sofrendo, estão doentes, estão passando fome. Veja bem, olha o versículo de número 3, diz que eles estavam em grande miséria, em grande desprezo, e os muros foram derribados e as portas queimadas. Grande miséria. Então, o que o diabo quer trazer na vida do ser humano, na vida das pessoas, na sociedade, é miséria. É isso que nós temos visto acontecer. Ele tem tentado trazer miséria. E junto com a miséria, ele quer trazer o desprezo. O que é desprezo? Nossa, coitado do fulano de tal. Olha lá o que ele está enfrentando. Nossa, olha que situação que aquele homem está passando. E a palavra diz que os muros foram derribados. Quando isso está dizendo? Porque não há força, não há resistência. As portas foram queimadas, ou seja, o inimigo entra quando ele quiser. E quantas vidas estão enfrentando isso hoje? Quantas vidas talvez você já enfrentou isso? Quantas e quantas vezes o diabo entrou na tua casa, entrou na tua família e destruiu tudo que você tinha? Levou os teus bens, destruiu o seu casamento, tirou a sua saúde, roubou o teu emprego, roubou o teu sonho. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida ou na vida de quem você conhece? Tenho certeza que ministrando essa mensagem para você nessa noite, você conhece alguém que está enfrentando uma situação dessa. Talvez você está enfrentando uma situação dessa, uma situação de miséria, de desprezo, onde os muros foram derribados, onde as portas foram queimadas. Quando Neemias ouve essa notícia, preste atenção que os mensageiros vieram trazer a notícia até ele, e hoje a notícia chega até você através da internet, das redes sociais, é muito mais rápido, não é verdade? E as notícias que estão chegando para nós é que tem um povo faminto. As notícias que estão chegando para nós é que tem pessoas que estão sofrendo. As notícias que estão chegando para nós é que tem pessoas que estão morrendo. Cidades que estão derrubadas, muros que estão caídos. E qual é a atitude e postura que eu e você precisamos ter de cruzar os braços? A nossa atitude tem que ser semelhante à atitude desse homem, e a resposta vem no versículo de número
4. Olha o versículo de número 4, quando diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me. Ou seja, ele perdeu o chão. Não é assim? Olha, tem uma notícia para te dar. Peraí, deixa eu sentar. Então, quando ele ouviu essas palavras, assentei-me. Ou seja, perdeu o chão. E chorei. Sentei, comecei a chorar. E lamentei alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Na verdade, ele teve compaixão daquele povo que estava sofrendo. Compaixão é uma das essências do cristianismo. O cristianismo fala de relacionamento, mas também de compaixão. É quando eu sinto a dor do meu semelhante, quando eu sinto a dor do meu próximo. Então, quando eu escuto, eu recebo essa mensagem, quando eu estou recebendo informações que tem alguém sofrendo, alguém que está chorando, eu preciso tomar uma atitude. E a atitude que eu posso tomar é justamente essa, de lamentar, chorar na presença de Deus, de jejuar e de clamar: Deus, tem misericórdia do teu povo que está sofrendo. Tem misericórdia, meu Pai, do meu vizinho, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe. Tem misericórdia daquele povo que está naquela cidade, naquele bairro. Oh Deus, tem misericórdia. Essa é a atitude que nós precisamos ter. Infelizmente, tem muita gente que acessa o YouTube para ver mensagens do Apocalipse. Nada contra, mas em vez de ver mensagens do Apocalipse, curve o teu joelho e chore e ore por aqueles que estão sofrendo agora. Deus quer usar a tua vida assim como usou a vida de Neemias, mas começa justamente com a compaixão. Mas talvez também você está enfrentando esse problema. Talvez, pastor, os muros estão derribados. Pastor, eu estou sem força, eu estou fraco. O meu casamento está sendo destruído, a minha vida está sendo destruída. Então você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude de curvar os teus joelhos, de buscar a presença do Senhor como você nunca buscou antes. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. E o que você pode fazer é ter a atitude que esse homem teve. Sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então a primeira coisa que ele faz é começar a buscar a presença do Senhor. No versículo de número 5 ao 11 que eu li para você aqui nesse texto, é interessante que aqui você vê uma oração intercessória. É quando eu começo a interceder pela vida de alguém, por uma situação, por um bairro, por uma rua, por uma cidade. Eu começo a orar a favor daquela pessoa ou daquele povo. Oração intercessória. Eu me coloco no lugar. No versículo de número 6, olha só: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite. Oração, dia e noite. Oração, dia e noite. Crente precisa orar. Postamos frases de oração, falamos de oração, mas são poucos que verdadeiramente oram. Eu acredito aí que no universo de 10 cristãos, 3 ou 4 oram de verdade. O restante fala de oração, né? Que oração é muito bom, mas não tem vida de oração. Ele esteve orando dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Agora olha só: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Senhor, tem misericórdia. Pai,
como um brasileiro, eu te peço perdão pela nação brasileira, pelo pecado que nós temos cometido contra Ti, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por tanta violência. Perdoa, Pai, a nação brasileira. Perdoa-nos, Pai, por tanta corrupção, por tanta prostituição, por tanta idolatria. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e muda a nossa sorte. Nós nos arrependemos diante de Ti. Amém? Essa deve ser a nossa atitude, uma oração intercessória. Interceder pela rua onde você mora, interceder pelo teu bairro, pela tua cidade, pelo teu país, pela tua casa, pela tua família. Isso eu e você podemos fazer, e foi a atitude que ele teve. Interessante que no versículo de número 11, bem no final desse versículo, ele diz assim: nesse tempo eu era copeiro do rei. E naquele tempo ser copeiro do rei era uma posição privilegiada, uma posição de confiança, porque o copeiro do rei era aquele que experimentava a comida e a bebida antes do rei provar. Então ele tinha muita intimidade com o rei, era um cargo importante. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então ele poderia falar: eu não tenho nada a ver com aquele povo. Quem sou eu, pastor? Eu sou fulano de tal, eu faço isso, como que eu vou poder ajudar alguém? Eu não sou o pastor, eu não sou o sacerdote. Você pode, porque essa mensagem Deus está falando no teu coração, e Ele te salvou, Ele te remiu para ser sal e luz nessa terra. Ele te chamou para fazer a diferença nessa terra. Ei, a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro diz que vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Então Ele está falando contigo, não importa a tua profissão ou aquilo que você está fazendo, Ele quer te usar. E Ele pode te usar. Você pode dar um glória a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor aí na tua sala, no teu quarto, no teu trabalho. Ele quer te usar nesses dias para ser um restaurador, restaurar os muros que estão caídos, restaurar uma sociedade que se corrompeu e que está sofrendo. Amém? Ele quer usar cada um de nós como um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Então não importa a tua posição, o que importa é a sua decisão. O que é que você vai fazer com as notícias que estão chegando ao teu ouvido? Cruzar os braços e dizer que não tem nada a ver com isso? Tenho certeza que não. Eu tenho certeza que a resposta vai ser sim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Glória a Deus. Uma atitude que eu vejo na vida desse homem chamado Neemias, essa atitude dele desperta o favor do rei. Você quer receber o favor do rei? Eu quero receber o favor do rei. A atitude dele, que ele tem, desperta o favor do rei. Olha só, primeiro ele orou e buscou a face do Senhor. Ele orou e buscou a face do Senhor, e você vê isso no versículo de número 4 até no versículo de número 11. Você vê quebrantamento. Quebrantamento é quando você deixa o seu orgulho, a sua soberba. Deus, eu sou pó e cinza, me ajuda, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Quem eu sou, Deus? Não sou nada. Como diz aquela canção: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Não somos nada diante de ti, Senhor, tem misericórdia. Então ele se quebrantou, ele consagrou, ele se separou em jejum, em oração, buscou arrependimento sobre a vida dele e sobre a nação, e apresentou a causa: Pai, tem misericórdia, porque os meus irmãos estão sofrendo, porque vidas estão sofrendo. E aí, quando ele toma essa atitude, o favor do rei entra em ação. No capítulo 2, no final do versículo 1, diz assim: Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele,
Então a gente vê aqui que ele sempre estava mantendo o rosto alegre diante do rei. Cuidado, né? Amados, em nome de Jesus, a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Então não fique com aquela cara, né, de soviético, né? Parece que chupou limão. Então essa mudança no semblante dele, porque ele era sempre um homem alegre, chamou a atenção do rei. Mas se ele fosse um cara de lua, que hoje está com raiva, amanhã está rindo, hoje está bem, amanhã o rei nem ia se importar. Mas como ele estava sempre rindo, o dia que ele chegou com o semblante caído, o rei notou. E olha só, o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Olha só, então agora ele desperta o favor do rei. Versículo de número 4, disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Gente, ele está falando com Artaxerxes, um dos maiores reis naquela época, um poder econômico e militar. O que você quer? O que você quer pedir? Se você estivesse diante de um presidente, de uma superpotência, ele fala assim: pede o que você quiser, o que é que você pediria? Interessante que aqui Neemias não pede nada ao seu favor, mas ele está pedindo agora pelos seus irmãos. Então eu vejo que o que desperta o favor do rei é quando eu sinto a dor do meu irmão, e aquilo que eu quero vai beneficiar a vida de muita gente. Você está me entendendo? Porque talvez o tempo todo você ora e pede para Deus só coisas que para te abençoar. Abençoa a minha vida, a vida da minha esposa, do meu filho, do meu cachorro, e o resto que se lasque. Mas quando você sente a dor de alguém, você fala: Pai, me abençoa porque eu quero ajudar vidas. Pai, abre as portas porque eu quero ajudar. Você desperta o favor do rei. Nós agora estamos construindo um templo. E esse templo é porque nós queremos abrigar pessoas dentro dele. E quando você fala assim: Pai, eu me importo, eu quero ajudar nessa obra, porque eu sei que ali muitas vidas se converterão, muitas vidas serão restauradas. E aí Deus olha o seu coração e sabe que o seu coração está ligado à obra dele, e ao propósito e ao reino, então ele abençoa. Foi assim com Salomão. Lembra no início do reinado de Salomão, quando Salomão oferece o sacrifício? Deus fala assim: Salomão, pede o que quiser. E Salomão fala assim: Senhor, me dê sabedoria para poder julgar o teu povo com bom senso, com equidade. Ah, Salomão, porque você pediu sabedoria? Eu vou te dar muito mais do que isso. Eu vou te dar o ouro e a prata. Então, amados, para alcançarmos o favor do rei, quando você estiver diante dele, peça algo que vai transformar a vida daqueles que estão perto de você, que vai transformar uma comunidade, que vai deixar um legado para as futuras gerações. E para isso, ele buscou direção no próprio versículo de número 4. Então, orei ao Deus dos céus. Então, ali na oração, ele pediu uma direção que ele queria e ajudar o povo. E o rei concedeu esse favor, abençoou Neemias para cumprir o propósito de ajudar um povo que estava sofrendo. Olha que texto interessante. Eu quero ler para você aqui no versículo de número 5 a seguir. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Para que eu a reedifique. Peça o favor de Deus. Deus, restaura o meu casamento, que através do meu casamento restaurado, eu vou ser usado para restaurar outros casamentos.
Através do nosso casamento, outros casamentos serão restaurados também. Deus, restaura a minha vida, me tira do vício das drogas, porque com a minha vida restaurada, eu vou restaurar outras vidas também. Eu farei a diferença. Deus, me levanta, porque eu quero ajudar aqueles que estão sofrendo, lá nos hospitais, nos presídios, que estão caídos pelas ruas. Eu quero ser um restaurador. Eu quero ser um instrumento teu. Pode me enviar, Senhor. Ele era copeiro do rei. Ele estava numa situação privilegiada, mas agora ele está pedindo para que o rei o envie lá onde está o sofrimento, aonde está a dor. E continuando, versículo 6, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quando durará a tua ausência, quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se o rei parece bem, deixe-me cartas para que os governadores da além do Eufrate, para que me permitam passar e entrar em Judá. Quando você está embaixo da proteção do rei, você vai entrar dentro dos bairros, você vai entrar dentro dos presídios, você vai entrar dentro dos hospitais, e os espíritos imundos que estão mantendo vidas cativas, principados, potestades e forças, dominadores deste mundo, não poderão contra a tua vida, porque ele sabe que ali está entrando um homem, uma mulher enviado pelo Rei Jesus. Você pode aplaudi-lo, ele é digno de honra, glória e louvor. Você vai entrar em lugares que você fala assim, meu Deus, como que eu entrei neste lugar? Você entrou neste lugar porque o rei deu cartas ao teu favor, e os espíritos imundos não podem te tocar, não podem te tocar. Versículo 8, como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela e do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei, mas me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Quando você toma a posição de reedificar, a boa mão do Senhor será ao teu favor. Glória a Deus. Versículo 9, então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Preste atenção agora no versículo de número 10. E vou encerrar com esse versículo, porque o meu tempo hoje é curto e eu tenho que liberar os irmãos para voltar para os lares antes das 21 horas. Versículo de número 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quando você decide fazer a boa obra, para toda boa obra, Tobias, Sambalate e um outro personagem chamado Gesem se levantam para tentar parar. Você está tentando estender a mão para alguém que está ferido e machucado, e alguém está com raiva porque você está fazendo isso. Então, na semana que vem, na próxima sexta forte, eu te espero aqui para continuar essa ministração, uma palavra de restauração na sua vida, e o nome dessa palavra é Levantando os Muros. E aí você durante a semana vai pensar quais são os muros que precisam ser levantados na tua vida, na tua casa e das pessoas que estão próximas de você. Eu tenho certeza que áreas da nossa vida, esses muros precisam ser levantados, mas quando tomamos essa decisão, o inimigo quer se levantar, mas ele se levanta para cair. Você pode dar um glória a Deus? Eu gostaria agora que você se coloque de pé aí na tua casa, por favor, no nome do Senhor Jesus. Isso mesmo, aí na tua sala, no teu quarto, no teu trabalho, se coloque de pé, porque nós vamos orar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, curve a tua cabeça. Altíssimo Deus, eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu oro pela vida desta mulher, deste homem, deste jovem, desta criança.
Eu oro agora por esta família, aonde a mensagem está chegando. Em nome do Senhor Jesus, eu estou vendo lares aonde o diabo está tentando destruindo os muros, destruindo os portões, está tentando trazer a dor e o sofrimento dentro dessa casa. Eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus, e você vai soltar essa família agora. Você vai soltar essa família. Essa família agora está sendo visitada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, comece a orar. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, envia os teus anjos dentro dessa casa agora. Anjos do Senhor, entram nesta sala, dentro desse quarto, nesse quintal, e que esse mal, espírito de morte, espírito imundo, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus, sai! Solta essa casa agora. Solta essa família agora, no nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir agora que você coloque a mão sobre a tua cabeça. Coloque a mão sobre a tua cabeça ou no seu coração, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade no corpo desse homem, toda enfermidade no corpo dessa mulher, toda virose, caroços no corpo, dores no corpo, enfermidades malignas, eu repreendo agora, e em nome de Jesus, sai! Sai da vida dessa mulher, sai da vida desse homem, sai dessa agora, toda obra de macumbaria, toda feitiçaria, cai por terra agora, todo espírito imundo que está tentando destruir esse casamento, todo espírito do divórcio, eu te repreendo agora. Solta essa família em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro a cura e a restauração sobre a vida de homens e mulheres que estão ouvindo esta mensagem no nome de Jesus. Você pode dizer amém, você pode aplaudir o Senhor, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia! Glória a Deus. Bom, na semana que vem teremos um encontro às 19h30 na Sexta Forte, onde darei continuidade na segunda parte dessa ministração. Mas domingo, 18 horas, estaremos aqui com o nosso culto de celebração totalmente online. Estarei te esperando aqui. Amém? E também todos os dias temos as orações da madrugada. Essas são presenciais. É das 5 às 6 horas da manhã aqui no templo. Mais uma vez, agora faça assim com as tuas mãos, eu quero te abençoar. Meu Deus e meu Pai, os teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha guardá-los e protegê-los. Que anjos acampem ao redor do teu povo nessa noite, dando segurança, trazendo saúde, prosperando, libertando aqueles que precisam ser libertos. Eu abençoo os teus filhos com toda sorte de bênçãos e declaro que colherão e comerão o melhor desta terra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus e todos dizem amém. Que Deus te abençoe, um abraço virtual e faz assim com a mão a criançada que está aí assistindo. Amém? Junta, segura forte. Amém? Juntos somos mais forte. Que Deus te abençoe.